Boa noite, pessoal. Desculpa aí, hein? O Facebook me enganou. Achei que não tivesse ao vivo, mas já está. Então, boa noite. Hoje eu estou aqui conversando com o professor João Carlos, que é professor de inglês, e ele é formado em letras, em inglês. Ele é professor da rede estadual de ensino. Boa noite, professor. Boa noite, Rosa. Boa noite, amigos aí que estão compartilhando conosco este momento, né? É um momento muito bom para a gente fazer uma reflexão do que está acontecendo neste momento. Então, eu fico muito curiosa para saber como é que é a questão dessas aulas, né? Porque, de repente, sem mais nem menos, os professores foram obrigados a dar aula pela internet. Mas como que é isso? Explica para mim e para os os internautas que estão em casa nos assistindo. Olha, Rosa, na verdade, essa questão aí é uma questão nova, né? É uma questão inédita. Nós nunca havíamos passado por uma situação desse naipe, né? E é uma situação extremamente difícil, mesmo porque o secretário da Educação, ele foi secretário de um estado pequeno, não pegou uma rede tão grande quanto a do estado de São Paulo, embora ele tenha trabalhado no MEC, né? Mas não tem a mesma dimensão do que a rede estadual do estado de São Paulo. Então, o que ele fez? Ele contratou, né, a central de mídias, só que essa central de mídias, a maior parte dos alunos não estão conseguindo acessar, né? Porque o que acontece? Muitos alunos aí têm aquele celular ainda tocado à manivela, e mesmo os alunos que têm um celular assim melhor, não estão conseguindo fazer a leitura. E nós, professores, estamos assim sobrecarregados em relação às pressões que a gente está sofrendo. Você sofre pressão por parte da direção da escola, por parte da diretoria de ensino, para você estar assim, quase que 24 horas à disposição. Além das aulas que os alunos recebem no centro de mídias, nós estamos obrigados a fazer os roteiros, né? Hoje mesmo eu já fiz o roteiro do 2º ano do ensino médio e do 3º ano do ensino médio. Eu tenho que fazer 2 roteiros dos 2 primeiros anos, que é de português e inglês, do 9º ano, e também do 3º ano A de inglês. E além das eletivas, né, que são um tipo de aula novo, né, que está acontecendo no estado, no sentido de combater aí uma série de coisas que vem acontecendo dentro da escola. Então, praticamente é um curso que ele visa sensibilizar os alunos na questão do bullying, no desenvolvimento de atividades artísticas. É uma forma de você aproximar o aluno um pouco mais da cultura. E em relação ao centro de mídias, ele não está funcionando como deveria funcionar, não. Ele está tendo assim uma dificuldade muito grande de acesso. Mesmo nós, professores, tem dia que nós não conseguimos acessar. A minha escola, por exemplo, ela adotou o Teams, né? E a gente faz as reuniões através do Teams. Aí eu tentei fazer uma aula online, eu tenho um canal no YouTube, né? Eu tentei fazer, mas nós não dominamos essa tecnologia, né? Eu, por exemplo, sou sessentão, né? E não somente a minha pessoa, eu ainda procuro pesquisar, procuro observar as diversas formas de estar trabalhando, mas uma grande parte dos professores estão desesperados. Tem professor aí que não está nem dormindo à noite, porque ele não consegue diluir essa situação e resolver essas questões. Então, você falou, as reuniões vocês fazem, vocês não estão usando o Zoom ou o Google Meeting, acho que é assim que diz, vocês não estão usando esses o Estado não forneceu para vocês esses... Nem celular, né? O próprio celular é nosso, né? O aparelho que nós estamos usando são os aparelhos nossos. Uma outra coisa, nós estamos usando o WhatsApp
com o nosso telefone particular. E quando você coloca o seu telefone particular para os alunos, é meio complicado, porque o aluno, eu não vou falar assim, eu tenho o maior respeito pelos alunos, gosto dos meus alunos, mas só que quando você expõe a sua particularidade, porque o telefone seu, ele é particular seu, ele não deveria estar a serviço da escola. Então, o que a escola deveria ter desenvolvido? Desenvolvido uma tecnologia que ela ficasse centralizada na escola, através de notebook e outros aparelhos que a gente pudesse estar trabalhando. E nós adotou o Google Classroom, adotou um monte de mídias aí, mas nós não estamos conseguindo acessar. Por exemplo, eu tenho um e-mail particular, né, no Gmail. Aí eu tenho um e-mail também da Secretaria do Estado, que é chamado de e-mail institucional. Então, na hora que você tenta entrar no Google Classroom, você não consegue entrar, porque você já tem esse e-mail seu particular, e você não consegue entrar. Hoje, a Secretaria da Educação mandou um e-mail para mim, mudando a minha senha de entrada em todos os recursos, porque nós temos a sede, né, que é a Secretaria Digital. Essa sede, Secretaria Digital, todos os alunos e pais de alunos têm acesso, né, e nós, professores, também temos acesso. Então, ali está o diário de classe, ali está o boletim escolar, ali estão as APs, né, que é a avaliação em processo, né, e ela é feita todo bimestre. E então você tem ali todo um aparato. Aí você tem o intranet, né? Na intranet estão ali os nossos materiais à disposição. E você tem o JEDI, que também fala sobre a vida profissional do professor, ele tem um acompanhamento ali da vida profissional dele. Então, todas essas mídias, hoje, elas estão assim em colapso. Você não está conseguindo acessar. Elas estão todas... Você está dizendo o quê? Que elas estão todas... Desculpa, eu vi um comentário aqui. Elas estão difíceis de você acessar. Mesmo nós, professores, estamos tendo dificuldade. O secretário da Educação, na última entrevista que ele deu, ele falou assim, nós estamos trabalhando 24 horas por dia no sentido de estar melhorando essas condições. Mas nós estamos perdendo muito tempo com burocracia. Porque se você já tem a apostila, né, o aluno já tem ali uma programação do que se deve ser feito. Por que você ficar perdendo um tempo enorme em fazer roteiro? Então, eu acho que você teria que explicar o que é que ele vai trabalhar na lição tal, na lição seguinte, né? E não ficar perdendo muito tempo com burocracia. Então, a burocracia é muito grande. E outra coisa, eu tive observando, mesmo no estado de São Paulo, são muito poucos alunos que estão entrando lá no centro de mídia. Outro dia eu estava olhando lá, porque se você pegar o universo de alunos só na grande São Paulo, são milhares de alunos. Você tem uma média de 100 e poucos alunos ali acessando a central de mídias. Muitos pais estão reclamando com a direção está sofrendo barbaridade, porque tem pai que está falando assim, olha, eu prefiro que o meu filho perca esse ano, né, e que ele volte o ano que vem, porque está muito difícil, a gente não está conseguindo trabalhar. Então, a dificuldade de trabalho ela é muito grande. Não é só o professor. E outra coisa, a gente fica preocupado porque você tem que entrar na central de mídias. Se você não entrar na central de mídia, você vai ter o seu ponto cortado, né? E você tem que estar dando satisfação para a direção, para a coordenação. Direto o pessoal ligando para você e pressionando no sentido de que você mande o roteiro, que você faça a avaliação, mas o governo não forneceu os recursos, né, midiáticos que se faz necessário. Então, para você fazer um trabalho desse, primeiro você teria que fazer um convênio, dar um notebook para cada professor, para que cada professor pudesse estar trabalhando. Ele falou assim, nós estamos colocando aí a internet à disposição, uma internet gratuita, né? Mas muito mais do que a internet gratuita, você precisa ter a tecnologia. Porque eu, por exemplo, estou trabalhando aqui com o Motorola, né? Que é um celular que não é um celular de última geração. E, às vezes, você quer passar um trabalho e você não consegue passar esse trabalho. Porque você tem o Google Drive, você tem um monte de
de ferramentas aí que você tem que estar trabalhando. Aí você tem que abrir em PDF, um monte de... É muito documento. Eu, por exemplo, já queimei um celular, né? Eu tinha um JB2, meu celular, ele queimou, aí eu tive que comprar esse celular aqui com meu dinheiro. Então, não é dinheiro do governo. Mas quando você dá aula para o celular como se estivesse dando para a classe, é isso? É como se nós estivéssemos conversando aqui agora? É como se nós estivéssemos conversando. Você passa um roteiro, você tem que passar um roteiro para o aluno. Mas Mas você nem passa sempre. o roteiro ou você conversa e passa a matéria como se estivesse em sala de aula? Por enquanto, nós não estamos conseguindo esse contato direto com os alunos. Sim, não. Tem alguns alunos que montaram, por exemplo, o terceiro A da Escola Juraci, eles montaram o WhatsApp, né? Agora, essa semana que eles conseguiram montar. Aí é um aluno que administra, né, o WhatsApp. Eu quero dizer assim, você grava vídeo explicando a matéria? Ou não? Não tem isso? Não, por enquanto não. Por enquanto, os vídeos estão sendo produzidos pela Central de Mídias na Grande São Paulo, através da então, EFAP. não é o professor que dá a matéria para o aluno. Como, por exemplo, nós estamos aqui conversando. Você está conversando comigo, né? É lógico que existe uma gravação, mas existe um ao vivo. Eu estou dizendo assim, então, quer dizer que o professor não faz a matéria, vamos supor, ele escolhe um tema lá e deslancha mostra aquele tema para o aluno. Ele não faz isso, ele não grava o vídeo, ele só simplesmente manda o roteiro da aula. Manda o roteiro da aula. Quem faz essa gravação do vídeo é uma equipe contratada para isso. Eles são contratados para isso. Aliás, tem havido assim, muita reclamação, né? Porque uma coisa é o professor dentro da sala de aula, né? Eu, por exemplo, tenho 30 anos de magistério. O que eles estão trabalhando aí, eles trabalharam até a lição 3, né? Agora vai para a lição 4. No terceiro ano do ensino médio, eu já estava bem mais adiantado, inclusive no primeiro ano do ensino médio, nas aulas presenciais, né? Porque é diferente você estar em sala de aula, né? Não, porque mas você está tendo ali contato. Você poderia estar numa sala de aula, virtual, mas você dando aula para o seu aluno. Porque assim, a minha filha está estudando no Senac, na Universidade do Senac, ela está estudando virtual. Os professores estão dando aula para ela. Ela entra no site, é lógico que é diferente, que a quantidade de alunos é infimamente menor, né? Mas quem está dando aula para ela é o professor dela, o professor daquela matéria. E aí ele discute, ele debate, ela manda dúvida, ele responde, entendeu? A partir dessa semana que estão implantando, né, o Google Classroom, né, mas não está funcionando, não. Aí o professor ele pode entrar, né, ele pode estar conversando com os alunos, mas ainda não está funcionando. Porque é muito difícil você administrar. A rede é muito grande. Você tem 250 mil professores no estado. Não, mas aí cada milhão. professor administraria a sua classe, entendeu? Uhum. Se o Estado desse essas condições, tipo assim, contrataria, sei lá, o Zoom, o próprio Google, né? O Google Meeting, como está contratando esse já contratou tudo isso daí, mas nós não estamos... Em sistema de webinar, né? Webinar. Os alunos ficariam nas suas casas com seus celulares e os professores estariam dando as aulas e esclarecendo as dúvidas, né? Por enquanto, ainda não está sendo possível isso. O Estado está fazendo essas adaptações, eles estão procurando corrigir essas situações, inclusive para migrar os alunos da sede, né, para o Google Classroom. Assim que você conseguir migrar esses alunos do Google Classroom, aí sim o professor vai ter condições de manter um contato direto com o aluno. Por enquanto, ainda não está sendo possível esse contato. Provavelmente, agora, daqui a 2 ou 3 semanas, a gente vai estar conseguindo trabalhar dessa forma, mas, por enquanto, ainda não está conseguindo trabalhar. Então, os professores têm se reinventado. Aqueles professores que entendem mais de tecnologia, eles têm encontrado várias formas de se comunicar para o aluno, mas por conta do professor, não por conta da Secretaria da Educação. Então, os professores estão se reinventando. Até que é um exercício gostoso esse da gente tentar se reinventar de vez em quando, né?
Até que não é ruim, não. Agora, a questão toda é que, muitas vezes, nem o professor, nem o aluno tem as ferramentas para isso, né? Então, até hoje a gente estava conversando, o Estado podia ter feito um investimento, não precisava ter dado celular para professor, não precisava doado, mas ele podia ter feito um financiamento, tipo, comprar um aparelho, quem quisesse, tivesse interesse, um aparelho X, né? Financiamento do valor X, para ser pago em 25 meses, sem juros, o dinheiro retornaria para o governo, né? E o professor estaria equipado para dar essas aulas, né? Durante a gestão do Luiz Mercadante, ele mandou um dinheiro para o professor para comprar o notebook. Mas o que o governo fez? O governo desviou. Aí alguns estados, eles compraram o notebook e mandaram na casa do professor. O estado de São Paulo, não. Ele fez um convênio com na época era a Caixa Econômica Estadual, né, que depois se tornou o Banco do Brasil. Aí o professor ia lá e financiava o notebook, sendo que esse dinheiro tinha vindo de Brasília para o professor. Eles estavam, durante o governo Lula, foi incentivado essa área digital, né? E o professor teria que entrar nessa área digital. Então, vários professores compraram um notebook, né? Ele foi dividido assim em pequenas parcelas, financiado pelo Banco do Brasil na época e pela Caixa Econômica Estadual. Até eu Então, trabalhava no banco nessa época. Então foi feito isso. Mas é um dinheiro que era nosso. Ele não tinha nem que fazer financiamento coisíssima nenhuma. Era só ele comprar ou mandar o dinheiro na conta do professor e o professor fazer essa compra do notebook. Só que aqui no estado de São Paulo, infelizmente, não se tem investigação, né? O governo do PSDB, eles fazem e desfazem e ninguém toma nenhuma providência. Quando se trata de outros tipos de governantes, que não têm o viés ideológico deles, aí sim a perseguição é muito grande. Então, eu acho assim que, independente de ser esquerda, direita, centro, eu acho que você tem que ter responsabilidade. A partir do momento que você tem responsabilidade, a coisa flui. Investimento em educação, para essas pessoas aí não dá retorno. Então, o que dá retorno? É construção de viaduto, construção de pontes, educação para eles é prejuízo. Porque, assim na verdade, existe um conceito, né, que educação e saúde não é investimento, é despesa, né? E educação é investimento, porque uma população educada, vamos dizer assim, o país tem chance de crescer mais, porque as pessoas sabendo mais, entendendo mais. Veja o caso da Covid, né? É uma situação. Falta muitas vezes conhecimento do que está acontecendo, né? E se nós fôssemos um país com mais educação, provavelmente não teríamos os problemas que estamos tendo, né? A questão de higiene, lavar a mão, isso é uma coisa muito óbvia até, né? Mas a educação, a prova que a educação é importante é o que acontece na Ásia, né? Os países asiáticos, eles dão muito valor à educação, né? E nós aqui não temos essa noção. Começa pelo próprio cidadão, que não cobra esse direito dele, né? A nossa juventude, infelizmente, ela acha que tudo vai vir, o tempo vai chegar, ela vai ter um emprego, ela não está preocupada com o futuro. Isso é uma coisa, assim, muito triste, né? Porque os nossos jovens não estão preocupados, né? Eu não estou defendendo a cultura americana, longe disso, mas você assiste filme americano e os jovens estão preocupados com a universidade, ele vai fazer, né? No Brasil, a gente não vê isso, né? As pessoas não estão preocupadas com o futuro, com o que ela vai ser quando crescer, né? É uma mínima parcela da população que tem essa preocupação.
Isso é muito, muito difícil. Eu não sei se é pela qualidade da escola, né, que não é culpa dos professores, porque os professores, eles trabalham com as ferramentas que eles têm, né? Eles trabalham dentro da estrutura que eles têm. Não sei se é culpa da escola, que não consegue despertar vamos dizer, essa ambição de ser alguém quando for adulto, né? De ter uma universidade, de ter um curso superior, de ter uma profissão, ou se é a nossa condição cultural mesmo. Mas eu estou desviando o assunto para falar realmente o valor que a educação tem, né? Nós vemos isso nos países nórdicos, nós vemos isso nos países asiáticos, né? Que se consegue muito mais resolver problemas e alcançar soluções quando se tem educação, né? E, infelizmente, os governantes atuais, eles não têm, principalmente aqui no estado de São Paulo, não tem essa valorização. A primeira valorização começa por onde? Onde que você valoriza primeiro a educação? Quando? Onde? Em que lugar que você começa valorizando a educação? Aqui no estado de São Paulo, Rosa? Não, eu estou te fazendo uma pergunta. Onde você começa valorizando uma profissão, qual seja ela? Aonde? Através da valorização, não só do ponto de vista financeiro, mas do reconhecimento da importância desse trabalho a ser desenvolvido. E a educação... Mas melhor reconhecimento se dá no Olerite. Esse é o melhor reconhecimento. E o que não é reconhecido, né? Tanto que eu tive que voltar a trabalhar, né? Eu aposentei e voltei a trabalhar, porque se eu tivesse uma aposentadoria hoje razoável, né? Que fosse de acordo com o salário que eu ganho hoje, aposentado e com salário, né? Que dá ativa, daria para você sobreviver tranquilamente, né? Porque muitas pessoas até perguntam assim, mas por que você, aposentado, voltou? Eu aposentei e voltei porque, infelizmente, o salário ele é baixo. E, em termos de Brasil, que a inflação hoje é em dólar, né? Você vai no supermercado, toda semana tem uma mudança de valor, de preço, né? Então, hoje nós não temos uma inflação como era antigamente. A inflação hoje é em dólar. Você vai perdendo o seu poder aquisitivo. Então, na medida que você vai perdendo o seu poder aquisitivo, as dificuldades vão se tornando... Não estou falando assim que seja só uma questão só dos professores. A sociedade como um todo, hoje, ela está sofrendo um achatamento de salário muito grande. Então, o empobrecimento da sociedade. Quando a gente fala, não é só o empobrecimento do ponto de vista financeiro, o empobrecimento cultural. Tanto que a gente tem visto aí o crescimento desses grupos neonazistas, né? desses grupos fascistas. O crescimento desses grupos aí é justamente pela falta de cultura da sociedade. Porque se você tem uma cultura, né, elevada, se você valoriza a cultura, se você valoriza a educação, porque a única forma de você vencer a violência, de você vencer esse radicalismo, é a educação. É através da educação que você vai melhorar a sociedade. Se você não melhorar a educação, você não vai conseguir ter uma sociedade melhor. E era isso, né? Aliás, o ex-senador Luiz Mercadante, uma vez fez uma palestra na APUESP, e ele falou dos investimentos que foram feitos e da desindexação desses financiamentos que foi feito no governo Michel Temer. E essa desindexação ela começou a partir do momento quando você começou a privatizar o pré-sal. Porque qual que era a intenção? Era que você pegasse 10%, né, dos royalties do petróleo e investisse em educação. Porque ele, de acordo com o pensamento deles, você teria uma sociedade... Era 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Então, aí eles queriam assim, ele falou assim, porque se você aplica hoje numa sociedade, pai educado, filho melhorado. Então, daqui a 10 anos, você teria uma sociedade melhor. Era esse o pensamento
de quando estava o governo Lula e o governo Dilma, né? Agora, o que eles fizeram de lá para cá? Primeiro, o governo Michel Temer fez um corte de 75% na educação. Foi feito um corte. Esse corte ele vem sendo feito, e agora, no governo Bolsonaro, eles têm desconstruído a educação. Porque o que acontece? Você criou o niilismo. O que é o niilismo? É a anulação do indivíduo. O professor hoje ele está sendo anulado em todos os sentidos. É lógico que você hoje não tem mais aquela educação propedêutica, porque a ciência avançou, a tecnologia avançou, e você precisa aprender a aprender, né? Porque nós somos eternos alunos e somos eternos professores, né, dentro da sociedade. E nós estamos, assim, nesse momento, nós estamos reaprendendo, né? É essa a nossa grande dificuldade. Se nós estamos reaprendendo, nós também temos que... Porque o que é o professor hoje? O professor ele é o mediador do conhecimento. Mas, para ele ser um mediador de conhecimento, em primeiro lugar, ele tem que ter empatia. Porque se você não tiver empatia, você não consegue nada com os alunos. E a grande dificuldade nossa hoje, com esse avanço tecnológico, é de você ter a empatia com o aluno, né? Não é só os professores, não. Os pais também estão tendo essa dificuldade. Então, ó, o Alexandre diz aqui, assim, Alexandre Borges aqui, será que essa pandemia finalmente não está nos mostrando que o acesso à internet é uma questão de política pública que deve ser implantada de forma massiva, principalmente as pessoas de baixa renda? Quer dizer, como que nós vamos querer que o aluno da rede pública não esteja na internet se ele não tem primeiro, ele não tem as ferramentas, né? O dispositivo. Outro, ele não tem a internet de graça, que a gente quis tanto lá atrás, que a gente batalhou tanto e nós não conseguimos. É essencial agora, seria essencial. Quem que é a pessoa que fez a pergunta? O Alexandre Borges. Alexandre Borges. Olha, eu acho assim, eu sempre falo para os meus alunos que antes de um celular, antes de um computador, existe a pessoa. Então, em primeiro lugar, você tem que valorizar a pessoa. Você valorizar o conhecimento, porque você não pode ser totalmente robotizado. Então, o que você tem hoje? Uma sociedade totalmente robotizada, mas só que ela robotizada do lado errado. Eu acho assim que as pessoas têm que ter acesso à internet, mas por outro lado você tem que regular esse marco da internet, que ela seja realmente um instrumento educador e não um instrumento deseducador, porque hoje o que a gente percebe é um desvio, né, de sentido da internet. E por quê? Não interessa a essa classe dominante que a sociedade ela tem acesso ao conhecimento. Porque na medida que a sociedade tem acesso ao conhecimento, ela não vai ser manipulada. Então, nós precisamos, sim, disponibilizar essa internet, mas dizer o porquê que essa internet está sendo disponibilizada, para que ela seja usada como ferramenta para melhoria da educação. E, neste momento, a gente percebe assim, a nossa grande dificuldade dentro de sala de aula é você colocar a internet a serviço do aluno. Porque o aluno é o seguinte, ele tem internet para entrar no Facebook, no WhatsApp, mas quando você pede para o aluno, né, mesmo ele tendo internet, para ele entrar numa pesquisa, ele cria obstáculos para entrar nessa pesquisa. Agora, é óbvio, você tem que disponibilizar Wi-Fi, nós não temos Wi-Fi nas escolas, né? Até tem, né? Mas é muito ruim. Ali no SAO, eu trabalhei ali 13 anos. Tinha uma grande dificuldade. Primeiro que nós tínhamos um número de computadores e uma série de computadores que não funcionava, né? E quando você levava o aluno na internet, ele sacaneava, tirava mouse, fazia um monte de sacanagem. Se você pegar lá no Zenir, os computadores também estavam todos danificados, porque
não existe uma conscientização que aquilo ali é um instrumento de trabalho dele, é um instrumento para melhorar. Então, você primeiro tem que reeducar a sociedade. Antes da internet, você precisa valorizar o ser humano. Ele precisa saber que ele não pode ser escravo da tecnologia. A tecnologia tem que ser um instrumento para ajudá-lo a melhorar. E não acontece isso. E o Estado também não tem esse interesse, né? Oi? O Edmar Gomes diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, que é uma frase do Paulo Freire, né? Isso. Paulo Freire, essa pessoa que foi tão odiada nos últimos tempos, né? Porque é uma pessoa que dizia, que mostrava que nós temos que pensar, né? O ser humano tem que pensar, ele tem que construir o próprio conhecimento, né? Quer dizer, eu conheço muito pouco de Paulo Freire, mas o pouco que eu conheço é isso, que ele nos leva, cada um tem que construir seu próprio conhecimento, quer dizer, ele defendia tijolo com tijolo, né? Exato, você tem que pensar, você não pode querer as coisas tudo mastigada, que vende mastigado para você. E, infelizmente, a classe rica, o poder econômico, ele não quer que as pessoas pensem, né? Porque quem pensa, questiona. Quem pensa vai ver que existe um outro caminho diferente daquele, né? Então, realmente, a melhor maneira de dominar uma nação é tirar dela a educação, né? É deixar todos robozinhos, se ensinam, não, somente acreditando naquilo que a mídia prega, né? A mídia que é patrocinada por quem? Pelo capital, pelos... Então, é uma coisa assim, poxa, mas por que eles estão dizendo isso, né? Ninguém se questiona, né? Por que a televisão, a TV Globo prega isso? Ela não vai contra os patrocinadores dela, né? Então, era o primeiro caminho que os garotos e garotas tinham que começar a pensar, né? Mas é muito difícil. O Brasil, ele é um país muito jovem, né? Ele tem que 520 anos, né? É muito jovem. Então, nós não podemos competir com a cultura da Europa, que é milenar, né? Então, nós vamos passar por muitos percalços, né? Mas o Brasil é um país que está em constante ebulição, né? É um país que está constantemente em transição. Se você pegar 1917, nós tivemos o tenentismo, né? Se você pegar em 1934, nós tivemos a Revolução. Se você pegar lá em 1964, nós tivemos a Contra-Revolução, né? Que é o autoritarismo e o militarismo, que prega exatamente o contrário. Nós ainda temos uma educação no Brasil que é uma educação catetética, né? A educação catetética é de você direcionar, é você não criar seres pensantes, porque o papel da educação é não robotizar o indivíduo, fazer com que o indivíduo pense, com que o indivíduo raciocine. Essas pessoas aí que fazem crítica a Paulo Freire, eles não estudaram a ciência da educação. Se você pegar Vallon, Piaget e tantos outros, você vai perceber aí que Vallon, Piaget, estão me ligando aqui, está difícil aqui. Se você pegar Vallon, Piaget, eles são cientistas, não são cientistas? O Paulo Freire é um segmento desses cientistas, certo? Porque ele fala assim que você tem que ter a interatividade. E para você ter a interatividade, você precisa conhecer de onde partem os problemas, né? Você precisa conhecer a genética, você precisa conhecer a estrutura social, porque você tem que interagir com a sociedade.
A educação, por isso que a educação deixou de ser, né, propedêutica, né? O professor hoje ele funciona como mediador do conhecimento. Ele não é dono do conhecimento, né? Ele não é dono do conhecimento. Ele está ali apenas administrando o conhecimento. Então, ele é o mediador. Como ele é mediador, ele não pode... Oi? Existe uma grade curricular e ele é obrigado a seguir aquilo e passar para os alunos, né? Ele é obrigado a passar para os alunos. Eu assisti um vídeo, uma série, que eu amei. Eu entendo muito pouco de filosofia, muito pouco. A minha vida inteira eu estudei, eu fiz ensino médio no tempo dos militares. Então, eu fui treinada para trabalhar, certo? Então, eu sou um pouco da herança do militarismo, né? Eu fiz 2 cursos, ensinos médicos, os 2 voltados para o trabalho, né? Eu nunca estudei filosofia, né? E como eu era pobre, eu não teria e não tive a possibilidade de prestar um vestibular, porque o vestibular, numa faculdade pública, você tinha que estudar química, física, matemática e muita coisa, muitas matérias que eu não tive. Eu tive um treinamento para ser mão de obra, né? E esses tempos atrás eu assisti aquela série Merli. Eu fiquei encantada pela filosofia, né? E justamente ele quebrava esse paradigma de que o professor tem que ficar repassando, mas ele fazia isso criando problema na escola, porque a escola queria que ele ensinasse dessa matéria do jeito que foi acordado na grade curricular. Eu não sei como é que chama isso, porque eu nunca dei aula, né? Mas... Hoje é BNCC, né? Você tem a base curricular nacional, né? E você tem que seguir a BNCC. Antigamente era os PCNs, né? Parâmetros curriculares. É uma tentativa de você igualar o ensino. Aí então, você ele revertia tudo, ele dava a matéria do jeito dele, entendeu? E muita gente que nunca gostou de filosofia passou a gostar. Nossa, eu amei esse seriado, sabe? Eu amei. Eu até indico para vocês, Merli está na no Netflix. canal. Eu assisti. Eu tenho um pouco do professor Merli. Oi? O som está saindo aí? Está saindo, tranquilo. Tá, tranquilo. É que tem uma pessoa que me ligando e está insistindo na ligação. Eu já desliguei 2 vezes. Você está ao vivo? E eu já desliguei 2 vezes, mas a pessoa estava insistindo. Mas a gente fica observando, é que eu estou transmitindo aqui do celular, né? E quando você transmite do celular, tem esse inconveniente, né? Eu não sei como que faz. O certo era você bloquear, para que não houvesse nenhuma chamada. Se eu estiver fazendo a chamada pelo WhatsApp, e vai usar a internet, então... Não tem, aí acaba cortando. Isso é chato. Bom, voltando lá, então, se você pegar o método do Paulo Freire, é tijolo com tijolo, né? Você precisa conhecer o aluno e partir da realidade do aluno para poder ensiná-lo. E é exatamente o que o professor Merli fazia, né? Ele trabalhava com alunos diversificados. É um trabalho assim que a gente também faz aqui no estado de São Paulo, né? Eu me lembro que em 1989, eu fui chamado pela dona Olga Balbo para ministrar aula na escola Dr. José Manuel Lobo. Tinha uma classe lá que era extremamente difícil, né? E até era uma professora de inglês, a professora Ivone Peloso, né? Que já falecida, né? Ela estava tendo problema com essa sala, porque era uma sala extremamente indisciplinada. Aí eu me lembro que eu trabalhei vários filmes com eles, eu trabalhei Mentes Perigosa, Filadélfia, vários filmes no sentido de sensibilizá-los. A gente conseguiu, né? Porque o que acontece? Em neurolinguística, ele fala assim que você deve trabalhar sempre o contrário. Quando você trabalha droga por droga, você vai estar incentivando o aluno a consumir drogas. Então, inclusive, o Dr. William Crook,
que escreveu Mídia, Era da Manipulação, ele fala assim que as propagandas que são feitas para o combate de drogas, elas são babacas, que ela, ao invés de diminuir o consumo de drogas, ela aumenta o consumo de drogas. Porque o jovem, muitas vezes, ele gosta de viver no fio da navalha, né? E então você tem que partir da realidade dele. Eu, por exemplo, teve dia de eu preparar a aula e chegar na sala de aula e encontrar o ambiente ele não estava receptivo. Eu tinha que mudar toda a minha dinâmica, conversar com os alunos, buscar o que é que estava acontecendo. Então, o professor ele precisa ter essa sensibilidade para saber o exato momento que ele tem que mudar a sua didática. Porque muitas vezes não é só você chegar e mediar o conhecimento, exigir o conhecimento do aluno. Muito mais do que o conhecimento, você precisa ser sensível para ver as dificuldades que esse aluno está enfrentando naquele momento, né? Porque muitas vezes o aluno se torna agressivo, mas você não sabe o que aconteceu dentro da casa dele. Você não sabe o que aconteceu lá fora, né? Então, é essa dificuldade da escola, porque o que acontece? Você teria o mediador que seria um psicólogo. O que o governo fez? Ele, em vez de contratar um mediador, contratou um professor, ou ele é categoria F, ou é readaptado, né, para fazer essa função de psicólogo. Esse psicólogo teria a função de ajudar o professor e ajudar o aluno. E eu ainda defendo não só o psicólogo, eu defendo o sociólogo dentro da escola, para você fazer um trabalho comunitário, para você trazer a comunidade para dentro da escola. Porque a partir do momento que você traz a comunidade para dentro da escola, por exemplo, nessa época de pandemia, se você tem a comunidade dentro da escola, se torna muito mais fácil de você estar fazendo esse trabalho de mediação. Porque aqueles alunos que têm melhores condições financeiras, que têm uma melhor situação, ele vai ajudar aqueles outros alunos que têm menos condições. E é o que tem sido feito até, né? Alguns alunos, aqueles que têm um celular de melhor qualidade, eles têm levado para o colega, né? E têm ajudado o colega. Mas não é tão intensivo, né? Você sabe que uma coisa é você estar ali na aula presencial, outra coisa é você estar no EAD, né? O EAD, ele traz uma série de dificuldades. Dificuldade de concentração, né? Você está vendo aqui que eu estou aqui eu tive várias vezes aqui interrupção da nossa fala, né? Quando você tem a interrupção, você perde o pensamento, você perde o foco. Então, nada como a sala de aula para que você mantenha o foco, para que você tenha um trabalho. Outra coisa, faz um bom tempo que a gente vem pedindo para as chamadas lousas eletrônicas. Nós ainda estamos com giz e lousa, né? Por exemplo, você quer passar um filme, você quer passar... Aí você tem um centro de mídias, né? É uma sala única. Aí um professor quer usar, o outro já não pode usar, né? Porque você só tem uma sala dentro da escola. Computadores, você tem... Na escola que eu estou, eu acho que tem 13 ou 14 computadores. E eu acho que funciona só 8 computadores. Quando eu estava lá no Zenir, também funcionava 3 ou 4 computadores, não funcionava todos os computadores. Então, você tem uma dificuldade enorme. Aí ele manda lá na apostila, né, trabalhar pesquisa. Mas como que o aluno vai fazer pesquisa? Se você não está funcionando. Poderia ter uma rede Wi-Fi na escola que fosse bloqueada para mídias sociais, entendeu? Isso. Eu não sei se isso é possível, mas possível. O aluno usaria o próprio celular dele para fazer as pesquisas. Isso considerando que o Estado é muito pobre, que não pode financiar esse celular para o aluno, né? Mas ele poderia usar, não precisaria nem de ter o computador. Agora, seria interessante... A gente não pode dar ideia, né? Porque vai aqui, a gente fala, não, manda o celular. Aí o Estado manda o celular e corta o professor, né? Então, a gente não pode dar ideia. Mas é interessante isso, que o aluno tenha os meios para pesquisar na sala, né? Na própria sala, sem precisar ir para casa para pesquisar, né? É muito interessante. Agora, o que não pode é o Estado querer
principalmente, né, até o nível médio. Depois, quando a pessoa é adulta, se ela quiser fazer um curso por EAD, aí é por ela, aí é por conta dela. Mas a criança, o jovem, ele não tem a mínima condição de fazer um curso, fazer uma formação de qualidade por EAD, de maneira nenhuma. Isso que eles querem implantar aí, supõe implantar, isso é absurdo. É absurdo. A criança... Inclusive, o atual governo defende a educação familiar, né? Que é a família que deve ser a responsável pela educação. Bem, a maior parte daquilo que eu aprendi na vida, que você também aprendeu, foi pelo convívio com as pessoas, né? O fato, por exemplo, eu estou aqui em casa, eu converso com todo mundo pela internet, mas não é a mesma coisa que eu estar encontrando as pessoas, não é de maneira nenhuma, né? Muita coisa pode ser feita pela internet, com certeza. Reuniões de trabalho podem ser feitas pela internet. Né? Lógico. Executivos não precisam gastar passagem de avião e sair de um continente para o outro para fazer uma reunião. E essa reunião pode ser feita pela internet. Agora, o mais básico, que é ensinar, transferir conhecimento, nem é transferir conhecimento, ensinar uma criança a pensar, eu acho que tem que ser feito em sala de aula com o professor, com as dinâmicas todas, e os alunos, eles aprendem muito também com o convívio uns com os outros. Eu não sou psicóloga, eu não sou socióloga, eu não sou pedagoga, eu não sou nada. Mas eu sei que as crianças, quando elas convivem umas com as outras, elas aprendem as coisas ruins e as coisas boas, né? É preciso... Mas ela precisa também desse choque de realidade, né? Você imagina, você cria seu filho dentro de casa, numa redoma de vidro, o mundo lá fora é lindo, maravilhoso. O primeiro dia que ele for atravessar a rua, sozinho, ele é atropelado, né? Então, é um pensamento curto, esse assim, muito simples o que eu estou falando, mas tem que se pensar. As crianças não nasceram para ficar dentro de casa, né? Mesma coisa nós, pais, que educamos nossos filhos para o mundo. E as crianças têm que ir para a escola. Essa história de educação em casa, isso é equivocado demais. Mas hoje o que existe, na verdade, é uma desconstrução científica, né? É uma negação da ciência, né? Falando que a Terra é plana, que a Terra não é esférica. É uma série, mas é uma desconstrução terrível, né? Inclusive, muitas pessoas acreditam no Covid, né? Muitas pessoas acham que é falsa, porque são tantos fake news, né? Que as pessoas ficam indecisas. Em relação à educação, nós somos muito criticados, nós professores, nós sabemos disso. Nós temos consciência disso, mas, por outro lado, tem o reconhecimento, sim, de uma grande parte da sociedade, né? Que reconhece o nosso trabalho, e hoje, mais do que nunca, a sociedade está vendo o quanto faz falta a presença do professor. Porque você está ali, né, dentro da sala de aula, você está convivendo com diversos alunos, com uma pluralidade cultural, né? Antigamente, você se formava classes homogêneas, né? Hoje se formam classes heterogêneas. Ele fala assim que o aluno mais adiantado ele consegue adiantar os alunos menos adiantados. Porque uma coisa é eu, enquanto professor, tentar transmitir alguma coisa. Às vezes, ele aprende mais com o colega do que com o professor, porque um aluno ele pode ser mediador do professor em relação àquele aluno que tem mais dificuldade. A gente procura trabalhar isso dentro da sala de aula. Mas o professor ele tem que ter a sensibilidade, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que estudar. Muita gente pergunta para mim, João, onde que você estudou? Você estudou fora? Eu falo assim, não estudei fora. Eu fiz curso na FACLE, Fundação Educacional de Votuporanga, né? Era a antiga Fundação Educacional. Só que eu tenho vários cursos aí que eu fiz. Eu fiz Ler e Viver pela PUC, Unicamp, são 360 horas. A gente participou dentro do Sindicato dos Professores, com os maiores pedagogos do país, né? Então, nessa convivência que nós tivemos dentro da POS com os maiores pedagogos do Brasil, como Fusari,
como uma Selma Garrido Pimenta. Nós fomos aprendendo ao longo dos anos, João Molevar, a Cássia, do Rio Grande do Sul. Então, são muitos pedagogos que passaram, e que a gente ia para esses seminários, a gente não ia para fazer crochê e não ia para fazer outra coisa, a gente ia lá para estudar, para aprender. Então, ao longo dos anos aí, a gente foi aprendendo. Inclusive, o Sindicato dos Professores, a APE-UESP, foi o primeiro sindicato a fazer uma cartilhinha para os coordenadores, porque o governo jogou os coordenadores pedagógicos dentro da escola, mas não preparou esse coordenador, né, para que ele pudesse trabalhar, né? Porque qual que seria a função do coordenador? Hoje o coordenador perdeu a função, porque muitas vezes ele tem que ser vice-diretor, ele tem que cuidar da disciplina, e menos cuidar da parte pedagógica. Porque a função, o papel do coordenador é cuidar da parte pedagógica, ajudar o professor na parte pedagógica. Então, hoje você tem uma dificuldade enorme. Este ano o governo aumentou aí o número de ATPCs, né? Atividade pedagógica, né? Nós temos agora 7 horas de atividade pedagógica, mas acaba ficando muito cansativo, né? Porque o professor tem que estar 32 aulas na sala de aula, depois ele tem que fazer todos esses trabalhos, porque o certo aí era você ter um número menor de aulas e um número maior de formação, até mesmo para você qualificar o professor e ele não ficar tão cansado e tão estafado. Porque hoje você pega a maior parte dos professores, eles estão doentes, né? Estão adoecidos. Por que estão adoecidos? Inclusive, tem uma pesquisa da Universidade Federal sobre o mal de Burnout, de Bornai, né? Uns falam Burnout, outros falam Bornai, que é a síndrome da desistência do educador. Ele está na educação, mas não está mais, porque são tantas questões políticas, são tantas anulações desse indivíduo, que ele acaba sendo corrompido pelo sistema. Então, esse sistema, ele acaba... e você adoecendo o professor, automaticamente você adoece a educação. Então, o que esse governo mais faz é anular o professor. Está colocando na cabeça, ó, você é incapaz, você não tem capacidade. Então, é isso que é incutido na cabeça do professor quase que 24 horas por dia. E isso não é verdade, né? O professor, ele pesquisa, ele trabalha. O nosso trabalho não é só ali dentro da sala de aula. É muito mais. Eu, por exemplo, estou aqui com um monte de atividade para corrigir. Coisa antes, né? Você tem que ter feito uma pesquisa para você saber o que você vai falar, né? A Ângela, eu tenho alguns comentários aqui que eu vou ler, tá? A Ângela Parreira Duarte, ela diz que Freire falava em ter amorosidade pelos educandos. Seria uma espécie de empatia. Sem este envolvimento empático, nenhum processo educativo consegue bons resultados. A nossa companheira Isaura, ela falou o seguinte: a internet, tanto para o professor quanto para os alunos, está sendo custeada pelo governo para essas aulas. O governo está pedindo doação para empresas e pessoas de tablet, computador, celular usado. Esses vão passar por uma assistência técnica e depois serão doados para os alunos. E a Secretaria de Estado está tentando convênio para que os professores possam adquirir. E a internet grátis para os alunos é só para as aulas do Centro de Mídias. Bom, é isso. O Alexandre falou que a maioria das escolas não possui laboratórios de informática que funcionam de fato. Ele está falando da realidade lá no Mato Grosso do Sul. Havia uma grande esperança que o pré-sal pudesse transformar essa realidade. Essa era a nossa maior esperança. Esse comentário eu vou fazer. Quando foi descoberto o pré-sal, eu fiquei muito feliz mesmo. Mas eu também fiquei muito preocupada, extremamente preocupada. O dia que houve o leilão do pré-sal foi um dia de muita tensão para mim, porque se as grandes empresas de petróleo tivessem entrado no leilão do pré-sal, o Brasil estaria salvo. Eles não entraram. Então, para mim, aquele dia, eu não me lembro a data, eu precisaria rever,
foi um dia que eu recebi, assim, um balde de água fria. Eu falava para meu marido, estamos ferrados, seremos o próximo Iraque. Então, veja bem, o pré-sal, para nós, isso aí, eu falo e muita gente concorda, era a grande saída, e, ao mesmo tempo, foi o motivo de tanto problema, tanta desgraça. Bom, esse é o meu... Você já tinha falado do pré-sal, e eu tenho que falar sobre isso, porque... Inclusive a desmoralização da Petrobras, né? Todos esses escândalos aí, porque Exato. a roubalheira ela vem desde o governo militar. Eu não sei se você sabe, a primeira pessoa que cometeu roubo dentro da Petrobras foi um ministro chamado Marquesan. Foi na época do governo João Batista de Figueiredo. Então, naquela época, foi feita a denúncia. Não, mas por que dessa desmoralização da Petrobras? Justamente para terceirizar a Petrobras e passar para os americanos como foi passada, né? Entregar gratuitamente. Então, se você pegar aí Monteiro Lobato, que defendia o petróleo é nosso, Monteiro Lobato ele foi ameaçado, né, de morte, né? Existe até uma história que um dia ele falava que tinha petróleo no Brasil, né? Aí diz que ele foi num barco, os caras falaram assim, você vai chegar do lado de lá, você vai desmentir, não tem petróleo, porque caso contrário vai acontecer um pequeno acidente com você aqui nesse barco. Então, existe, desde a época antiga, né, essa preocupação de o Brasil não se tornar uma grande potência. Porque o Brasil é um país que teria condições de ser o país de primeiro mundo, porque nós temos tudo aqui. Nós temos reservas hidrominerais, nós somos bastante ricos nessa área. Por isso que os americanos... Aí, quando você pega um governo que ele é irracional, que não consegue raciocinar, que não consegue pensar, né? Porque se ele pensasse um pouco mais nos brasileiros, ele defenderia a pátria, né? E como ele fala assim, o Brasil é Deus acima de tudo e o Brasil é a nossa pátria, né? Então, ele realmente deveria ser a nossa pátria, né? Porque nós temos tudo aqui. Agora, o que você tem feito? Você não tem valorizado aquilo que é nosso, né? A Petrobras é do Brasil. E o que eles fizeram ao longo dos anos? Eles foram tentando desconstruir. E outra coisa, essa corrupção que é imputada ao PT, né? O PT não é o único partido que se envolveu. Você teve outros partidos anteriores aí que não foram investigados, né? Com certeza. E que prescreveu... Toda a suposta corrupção que existiu na Petrobras, durante esse período que o Sérgio Moro investigou, ela se referia a um único dia de faturamento da Petrobras. Um único dia. É lógico, não podia ter corrupção nenhuma, não podia ter desvio nenhum. Não estou dizendo aqui que era... Não concordo com isso também. O problema não é esse. O problema não é esse. Toda essa corrupção, a suposta corrupção, ou a corrupção que eles verificaram, se referia a um único dia de faturamento da Petrobras. E toda essa investigação fez com que a Petrobras perdesse 40% do seu valor. Então, quer dizer, não foi uma coisa boa. Não foi, com certeza não foi. Antes tivesse deixado a corrupção, tivesse deixado tudo do mesmo jeito, né? Porque você quebrou o país, né? Quebrou o país. Eu tenho um sobrinho que ele aposentou 2 vezes na Odebrecht, né? A Odebrecht ela estava em 146 países. Não estou defendendo aqui a Odebrecht, de forma alguma. Não, lógico que não. Se houve corrupção, mas se é um governo sério, o que ele faz? Ele intervém na empresa e não deixa a empresa quebrar. Porque o que ele fez? Ele quebrou a empresa. Pessoas, mas não a empresa. Como foi feito com a Samsung. O presidente da Samsung foi preso por corrupção, mas a Samsung continua sendo a grande empresa no mundo todo. Olha, João, nós vamos ficar aqui conversando, já deu 1 hora que nós estamos batendo papo, tá? Uhum.
É uma conversa muito agradável, as pessoas estão lá em casa assistindo, aquelas que não tiveram oportunidade de assistir agora ao vivo, elas vão... esse vídeo vai ficar à disposição na minha página, no seu perfil, no meu perfil, entendeu? E as pessoas vão comentar e nós vamos responder. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua generosidade, né? Que isso. Porque não é fácil colocar a cara na internet para falar de alguns assuntos, né? É lógico. Elogiar as pessoas é muito fácil, né? Mas falar de uns assuntos polêmicos, principalmente a educação. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, por você ter aceito o meu convite. Tá eu é bom? que agradeço essa oportunidade, né, de estar falando com os amigos, né? É óbvio, né, que toda pessoa que ela tem um pensamento, que ela expõe esse pensamento, ela sofre críticas, né? E não é de hoje, né, que eu sofro as críticas, né? Então, às vezes a pessoa acha que ela poderia colocar de uma forma melhor, mas como eu fui convidado, né, eu tentei assim dar o melhor da minha pessoa, né? Agora a gente está muito, eu particularmente estou muito preocupado com essa questão da pandemia, né? Porque de acordo com o governo do estado, houve uma diminuição de 1.800.000.000 na arrecadação. Então nós, professores que somos aposentados, nós que somos funcionários públicos, também estamos preocupados com essa situação, pedindo a Deus, né, que é o nosso mentor maior, que é através dele, né, que nós vamos conseguir sair ilesos dessa situação. Eu sei que as dificuldades serão muitas, porque para você reerguer do ponto de vista financeiro, até do ponto de vista psicológico, né, porque hoje você está tendo muita depressão, suicídio, as pessoas estão muito preocupadas, né, com toda essa situação dessa pandemia. Mas só que eu acho assim que nós sairemos muito melhores do que nós estamos, né? É essa a minha esperança. Inclusive em termos de educação, nós estamos reaprendendo, né? Eu não estou aqui, até a Isaura fez aí a colocação que o governo financiou aí fez convênio com empresas, no sentido de ter celular, mas a rede do Estado de São Paulo ela é muito grande, é uma rede enorme, então você precisaria ter assim, alguma coisa mais local, né, para estar ajudando, né? Porque para você coordenar toda essa rede não é fácil, né? E você sabe que existe as pessoas que são personalistas, né? Que procuram dificultar o trabalho, né? E hoje você trabalhar coletivamente não é muito fácil, né? Muito embora na minha escola assim, eu só tenho a agradecer aos colegas de trabalho, porque um vê que um tem a dificuldade, tenta ajudar o outro, porque tem um que domina mais a tecnologia, né? Hoje mesmo uma professora me ajudou lá na elaboração do roteiro de estudo, né? Porque a gente fica... Não é que você não tem capacidade, você tem capacidade, mas a pressão é tão forte que você acaba ficando deprimido, né? Então, a depressão é muito grande. Então, eu espero assim que nós saiamos aí fortalecidos, né? E que a sociedade aí, ela melhore, né? Porque é através da educação que nós vamos construir uma sociedade melhor. Com certeza. Boa Gente, então, noite. obrigada por tudo, obrigada, boa noite a todos vocês, obrigada por ter estado com a gente, e quem nos teve, por favor, fique à vontade para assistir aí quando quiser, ok? Obrigada e até quarta-feira. Quarta-feira eu estou aqui de novo com o Elton Della Corte, ok? Até lá. Um abraço. Outro.